Débora G. Barbosa ataca novamente, dessa vez mandando no setor da aviação. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Overmundo. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, pinta o sininho para a gente poder enviar as nossas novidades, tá bom? E lembrando também que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Link dos parceiros aqui na descrição do vídeo. Bom, é isso aí pessoal, hoje vamos a mais um vídeo dela, exatamente, ela que é a musa dos terraplanistas, a profetisa dos conspiracionistas, a nossa garota prodígio Débora G. Barbosa. Exatamente, dessa vez ela meteu o bedelho no setor de aviação, que é um setor muito sério, que está sofrendo sérios problemas com a crise do coronavírus, e que ela está tratando isso de uma forma extremamente leviana, como se tudo fosse uma conspiração, como se isso não afetasse a vida e os empregos de alguns milhões de pessoas. E vamos pro vídeo dela. O sistema não quer mais que você viaje. Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a questão de viagens aéreas, porque isso é uma coisa que impacta todo mundo. Todos nós viajamos e todos nós temos sonhos e vontades de viajar. Só que a realidade é que vai mudar muito a indústria da viagem, principalmente por avião, daqui pra frente. E o que parece é que o sistema não quer mais que as pessoas se locomovam. Eu já vou mostrar. Opa! Então, ela começa com uma premissa até que interessante. Ó, o setor aéreo vai mudar, realmente. Não só aéreo, setor de turismo, todos os setores por causa da pandemia do coronavírus. E também por causa do lockdown e das quarentenas que foram colocadas, esses setores eles vão mudar como já estão mudando, tá? Mas a coisa já começa aqui, isso é, as pessoas não vão ter mais interesse que você viaje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para vocês por quê. Então, a gente vê que a questão do fim da viagem aérea já vem sendo comentada há muito tempo, principalmente pela própria Greta, estava insinuando que nós devemos diminuir as nossas viagens aéreas para salvar o meio ambiente. E até mesmo o príncipe Harry e a Meghan Markle falaram isso, só que enquanto eles falaram isso, eles pegaram 4 jatinhos particulares em 10 dias. Nossa, realmente, porque não vamos ser inocentes, né, gente? Nós, as massas, não vamos... Vamos lá. Aqui, além das besteiras que ela vai falar, ela dá uma verdadeira aula de como você produz uma teoria da conspiração, certo? E como você pega fatos aleatórios e vai juntando a coisa numa salada muito sem nexo. Ela fala da Greta, eu também não gosto da Greta, tá? Também não gosto da Greta Thunberg. Eu acho que essa menina também fala muita bobagem, tá? Entretanto, ela pega um comentário que a menina fez, que não tem mais a ver com a questão ecológica, foi uma coisa que foi feita lá atrás, etc., né, falando que o avião polui, aquela coisa que a Greta fala, entendeu? E que ninguém dá muita bola, e que inclusive ela mesma anda de avião para lá e para cá, tá? E também com a certa hipocrisia de alguns membros da família real britânica que falam também isso, mas que também se deslocam por avião. E já coloca isso não como uma hipocrisia pessoal essas pessoas, mas sim como um grande esquema, uma coisa que as pessoas não vão querer, um sinal de alguma coisa mais grave. Esse é o método que a Débora G. Barbosa ela faz muito, tá? Isso é, ela pinça pequenas hipocrisias pessoais, pequenas opiniões, pequenas manchetes de jornal e começa a juntar isso como se fosse um sinal divino, alguma coisa de algo maior, sendo que não tem nada a ver. Vamos poder viajar como viajávamos antes, mas as pessoas ricas vão continuar viajando igual. Basta você ter um jatinho particular, que para eles não vai mudar nada. Ou um helicóptero, tá tranquilo. Agora para nós, realmente parece que eles não querem mais que a gente viaje, eles querem que a gente fique no lugar onde a gente está. A Forbes lançou no dia 10 de maio um artigo falando extensivamente detalhes sobre como... Vamos dar outra pausa aqui. Esses artigos, certo, que ele está falando,
ela vai falar de como será o futuro da aviação. Entretanto, esses artigos, se você for ler, eles falam de como está a aviação agora, os cuidados que ela está passando nesse momento, certo? E quais os cuidados que você vai ter que ter no pós-imediato à crise do Covid-19. Tá? Isso não é uma coisa para daqui a 2, 3 anos, é uma coisa para agora, para esse ano, tá bom? Mas ela vai falar que se trata do futuro. Será o mundo da viagem de avião daqui para frente. E não é só eles que estão falando, tem várias redes de mídia que estão fazendo várias reportagens a respeito. Tem especialistas que estão fazendo isso. Inclusive, várias organizações de viagens aéreas estão agora estudando um consenso para ver como que vai mudar a viagem aérea. Mas alguns dos planos que eles já estão considerando são coisas como, claro, você vai ter que sempre... Vamos dar uma pausinha agora aqui, certo? Então, o que acontece é o seguinte, o setor de aviação, ele é um setor que só no Brasil ele movimenta quase 19 bilhões de dólares, não reais, dólares. Certo? E ele emprega mais de 800 mil pessoas. Entre empregos diretos, como por exemplo pilotos, funcionários de companhias aéreas, comissários de bordo, mecânicos de aviões, até por exemplo empregos que são indiretos. Isso é, o pessoal que fabrica o pneu do trem de pouso, fabricantes de peças, pessoal que trabalha nos aeroportos, na infraestrutura aérea, pessoal de controle, o pessoal que fabrica, por exemplo, detector de metal quando você vai fazer o check-in, pessoal que fabrica a esteira do aeroporto, pessoal que fabrica a mala, isso é. Ele é um setor, certo, que ele é muito amplo. O setor aeronáutico, ele movimenta muito dinheiro e movimenta muitas empresas e muitos recursos humanos, tá? E ele foi um setor que foi altamente impactado pela crise do Covid. Aqui no Brasil, para você ter ideia, as viagens de passageiros caíram aproximadamente 85% a 90%, dependendo da região. Tá? Isso é muita coisa, principalmente por causa das quarentenas que a gente está sofrendo para não ter a disseminação maior do vírus. Então, gente, é um problema muito sério isso. Tá? O pessoal do setor aeronáutico, eles estão realmente com bastante receio de perda dos empregos, dos seus postos de trabalho. Alguns já foram demitidos, tá? E é um setor onde a presença humana ela é fundamental. Você consegue automatizar, por exemplo, compra de bilhete, certo? Mas um piloto você não consegue automatizar. Uma comissária de bordo você não consegue, tá? Então, o que as empresas estão pensando? Elas estão pensando em soluções, certo? Para que você possa ter uma redução de custo, entendeu? E para que a viagem aérea, o setor da aviação, não seja uma fonte de contaminação do vírus, tá? Então, tudo aqui que ela vai falar aqui é justamente sobre isso, tá bom? Isso é, tem gente séria pensando no futuro do setor, pensando nos empregos que devem ser mantidos, certo? Pensando nessas famílias que podem ficar descobertas financeiramente. E a dona Débora fica fazendo teoria da conspiração em cima. Vamos dar uma olhada. Usar máscara quando você for viajar, o que em si já é um absurdo, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Você tem um vírus que se dissemina em parte pelo ar, certo? Muito bem. Por que usar máscara é um absurdo? Se você for em países asiáticos, por exemplo, em locais de grande aglomeração, você vai ver as pessoas de máscara. Isso aí antes do Covid-19. Tá? Esses países sofreram muito com epidemias respiratórias no passado e hoje a população ganhou esse hábito, certo? Muitas vezes, se a pessoa está gripada, ela vai trabalhar de máscara, justamente para não infectar os outros. Isso aí é uma coisa bacana, tá? Eu acho que é um sinal de grande civilidade, viu? O fato de você se importar para que o outro não pegue a sua doença. Eu acho uma coisa muito bacana isso daí. Eu não entendo porque ela fala que isso é um absurdo, entendeu? Não entendo. Vai ter que ser desinfectado toda vez que você for viajar. O tempo de viagem, que antes você... Muito bem, você vai ter que ser desinfectado. O que acontece é o seguinte, entre as sugestões que eles estão dando, é que você passe numa espécie de um túnelzinho, como se fosse um sprayzinho de alguma substância desinfetante, certo?
alguma coisa muito leve. Quem já foi, por exemplo, em algumas épocas para a Argentina, você via que, depende da companhia aérea, principalmente se fosse uma Aerolíneas Argentina, alguma coisa do tipo, as comissárias de bordo, antes de chegar em Buenos Aires, elas pegavam 2 sprayzinhos, parecia um sprayzinho de desodorante pequenininho, desacravam e saíam andando com aquele negócio, jogando como se fosse uma espécie de um spray, de uma fumacinha dentro do avião. Aquilo lá é justamente uma substância desinfetante, né? Para que essa substância desinfetante? Porque as autoridades sanitárias argentinas consideravam que algumas doenças respiratórias que estavam existindo no Brasil poderiam entrar na Argentina, então eles faziam essa desinfecção dos passageiros dentro da aeronave. Nunca ninguém morreu por causa disso, entendeu? É estranho, mas nunca ninguém morreu por causa disso. No meio de uma pandemia, eu acho isso uma coisa válida. Tá? Isso o que ela está falando é uma coisa que já acontece, não é novidade. O que eles estão falando agora é que isso talvez tenha que ser feito de uma forma um pouco mais regular. Apenas isso. Até agora, novidade zero. Você levava mais ou menos 2 horas no aeroporto para você passar por todo o procedimento de segurança. Isso algo que já piorou por causa do 11 de setembro. Sabe aquele saquinho que você tem que levar com produtos de máximo 100 ml? Isso é graças ao 11 de setembro, mas isso não é nada comparado com o que vai vir. Então, o 11 de setembro, os aviões foram sequestrados por gente portando faca. Isso os caras derrubaram 2 prédios, as Torres Gêmeas, no caso, né? Com terroristas portando facas. Exato, os caras não estavam com arma, não estavam com pistola, estavam com nada, os caras estavam com faca na mão, entendeu? E os caras derrubaram 2 prédios. E, obviamente, mudou muita coisa no setor aeronáutico após 11 de setembro, tá? Os procedimentos de segurança ficaram mais rigorosos, tá? E isso aí foi bom, você não viu mais casos de sequestro de avião, nada disso. Na década de 70 e 80 era muito comum você ouvir que um avião foi sequestrado. Houveram casos até aqui no Brasil. Isso é de gente que entrava no avião armado, com faca, e sequestrava o piloto lá, a tripulação, o avião, mandava desviar a rota, etc. A gente vive num mundo muito perigoso, tá? Isso, eu não estou falando do perigo das conspirações muito loucas da Débora. Eu estou falando de perigos reais, estou falando de terrorismo, estou falando de bandidos, de gente ruim mesmo, tá? Gente real e que é muito má. E esses procedimentos de segurança, infelizmente, eles são necessários. Então agora você vai demorar pelo menos 4 horas no aeroporto para passar por todo o processo de segurança. E não só isso. Você pode até ter que ser... Vamos lá. Gostei do segurança dela, porque não é com ela, entendeu? O que acontece? Quando é com os outros, a turma coloca as pinhas do lado, tá? Se fosse com ela ou com alguém da família dela, seria mais complicado. Isso aí diz que pode ser até 4 horas, dependendo do aeroporto, dependendo do seu estado, dependendo do seu estado de saúde, dependendo da companhia aérea. Então, são vários fatores existentes, tá? Aqui no Brasil, a gente já chega com 3 horas de antecedência no aeroporto, tá? Talvez 1 hora a mais para determinados procedimentos, porque a coisa fique um pouco mais lenta, pelo menos agora no início. Nota-se, na reportagem que ela falou, diz lá, durante a pandemia de coronavírus. Isso é uma coisa transitória que logo depois vai se reverter a partir do momento que tiver uma vacina e uma imunização grande contra esse vírus. Forçado a fazer testes de sangue no aeroporto para ver se você tem esse vírus. A sua temperatura vai ser checada, inclusive aeroportos nos Estados Unidos já estão fazendo isso. E o problema é o quê? Eles estão falando que quem está doente não vai mais viajar. Só que o que define a doença? Bom, vamos lá. Aqui ela contou a reportagem pela metade, tá? Aqui diz o seguinte, que as pessoas que estiverem com sintomas semelhantes a coronavírus terão que fazer, para poderem viajar, terão que fazer confirmações de testes laboratoriais nos aeroportos, tá bom? E isso aí que vai dar realmente o famoso até 4 horas de espera, tá? Então o que acontece? Você chega lá no aeroporto, você faz um teste, certo? Para ver se você tem o coronavírus. Caso você tenha o sintoma, e você pode embarcar. Quem não tem sintoma, vai embarcar normalmente. Isso meia verdade que a dona Débora falou aqui, certo? Muito bem. Entenda uma coisa, lembra que eu falei lá no início, aqui é uma aula
certo? De como ela trabalha, de como ela distorce os fatos para as teses dela. Será que a doença é você ter esse vírus? Ou será que é, nossa, quem sabe o cara tá ali na fila para fazer o check-in, ele dá um espirro, pronto, já não viaja mais. Percebe que as liberdades estão sendo tomadas de maneira absurda, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos fingir que as coisas vão voltar ao normal e você vai poder... Tá, então vamos fazer da seguinte forma, certo? Ela tá na fila do aeroporto, alguém espirra na nuca dela. Vamos ver se ela vai se sentir confortável com isso. Obviamente, pessoal, não é com todo mundo que isso aí vai acontecer, tá? A Débora, na verdade, ela exagera, ela faz uma hipérbole nessa história dela, tá? O que vai acontecer realmente é o seguinte: se você tiver algum sintoma, você vai ter que parar um pouco, vai ter que ser testado e daí para frente você continua. É a mesma coisa se você for apresentar o seu documento para viajar e der algum problema naquele documento. Entendeu? Você vai ter que ser parado, você vai ter que ter uma confirmação da sua identidade para você poder embarcar. É exatamente a mesma coisa que já acontece, tá? Vamos continuar. De viajar como antes, o que não vai acontecer, mas vamos fingir que essa é a realidade. Então você vai ter que lidar com tudo isso. Eles estão até considerando a possibilidade de você não poder mais trazer uma bolsa, uma malinha de mão contigo no avião, porque isso pode carregar o vírus. Não só isso, tem companhias aéreas que estão querendo colocar todo um sistema ali de proteção ou deixar o banco do meio vago e os alimentos não serão mais... Bom, realmente isso aí existe. O que acontece? Está todo mundo procurando uma solução para que o setor não pare. Tá? Então, várias ideias pipocam. Realmente, existe a ideia das proteções, certo? Que você tem que ter. Basicamente, seria um conjunto de pequenas cabines individuais. Existe a ideia do uso de máscara a bordo. Se vão ser implementadas ou não, ninguém sabe ainda. Se aquilo é possível ou não, se é operacional ou não, ninguém tem como saber. Óbvio que a Débora já está falando que vai acontecer. Olha só, então vocês entendem. Uma pequena diferença de ênfase, ela já consegue torcer a história. E vamos de novo. Servidos da mesma maneira. Enquanto que antes você recebia a refeição, agora você vai receber tudo plastificado, coisas prontas, industrializadas. Para um pessoal que fala que nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, quanto plástico... Bom, vamos lá. Aqui ela faz o link com o meio ambiente, que basicamente não tem nada a ver com coronavírus, tá? Tem nada a ver. Ela coloca tudo num saco só, certo? A crise do Covid-19, o meio ambiente, certo? Ela vai jogando tudo num saco só e vai misturando, e seja lá o que der, ela põe para fora. Se você já viajou por alguma companhia low cost, isso é alguma companhia de baixo custo, ou algum trecho curtinho, certo? Tipo um trechinho de 1 hora, 40 minutos, como se fosse uma ponte aérea, alguma coisinha do tipo, você vai ver que as refeições já não são mais servidas. Vê um lanchinho, alguma coisa embaladinha desse jeito, tá? Com o coronavírus pode ser a mesma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma refeição que ela é servida com um mínimo que seja de um contato manual de uma comissária, se ela estiver contaminada, isso é, se ela estiver com a Covid-19, e muitas vezes ela pode estar com a Covid-19, mas ela não sabe que tem, isso é, ela pode ser assintomática, ela vai passar isso para as outras pessoas. Então é muito mais fácil, em vez da comissária passar com o carrinho, ela pegar o seu copo, pegar a garrafa de suco, colocar aqui e ter um risco de contaminação para você, é muito mais fácil que aquilo já venha fechado. Daí você mesmo abre, você manipula e depois você joga no lixo. Tá certo, atualmente as comissárias elas vêm com uma sobreluva, etc., justamente para evitar esse tipo de contaminação. Isso já é uma coisa que vem de antes, tá? Mas todo cuidado agora é melhor, certo? Também muito mais higiênico. Se você quer, Débora, luxo para viajar, aquelas refeições legais, espaço para perna, etc., tem que pedir para os seus inscritos para eles darem mais Patreon para você ter mais dinheiro para você poder ir de primeira classe. Aí você continua. Vão usar, né? Nossa, incrível isso. Então, as aeromoças vão estar usando máscaras, vai ser tudo aquele processo. Em primeiro lugar, Débora, não é aeromoça, é comissária de bordo. Dica. Eles vão ter que desinfectar o avião cada vez que
vai antes de cada voo, então vai atrasar tudo, vai ser mais demorado, vai ter menos voos acontecendo e a própria Forbes falou que eles vão diminuir as destinações. Obviamente, entre um voo e outro, uma limpeza no avião ocorre. Tá? A Débora não sabe o que acontece quando o avião está em terra. Ela tem que assistir o canal do Lito, Aviões e Músicas. É feita assim uma limpeza de bordo, certo? Dentro dos aviões, entre um voo e outro, para que o avião esteja em condições aceitáveis de receber novos passageiros. Esse tipo de desinfecção é uma boa, tá? Até mesmo para você evitar doenças como gripe, né? Outras doenças que são transmitidas por ar ou por contato, etc. É uma boa ideia isso daí, tá? Pode aumentar um pouco o custo? Realmente pode aumentar um pouco o custo, sim, tá? Das passagens. Mas, nos tempos agora, é uma coisa que vai ter que ser feita. Aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui são todas ideias e coisas que as empresas estão testando justamente para se manterem viáveis. Outro artigo que foi publicado dia 10 de maio também, que mostra o fato de que o Parlamento Britânico passou um novo decreto onde criminosos que vierem, que seu país natal seja um país cujo sistema público de saúde é pior que o NHS, ou seja, o resto do mundo, já que o NHS é se não o melhor sistema de saúde do mundo, não vai mais poder ser deportado. Então, escuta só, se você cometeu um crime, você é até mesmo do Brasil, digamos, ou você é lá de algum país da África ou algum outro país da América do Sul, você comete um crime, você não vai poder ser deportado para o seu país, você vai ter que ficar preso aqui no Reino Unido. Olha só, para um país que tem tanta aversão a imigrantes, por que eles decidiram agora gastar o dinheiro do imposto pago pelos cidadãos britânicos para manter esses criminosos nas cadeias? Que isso tem a ver com a indústria de aviação? Que isso tem a ver? Pelo amor de Deus. Daqui. Interessante, né? A gente vê que o que aparenta aqui é que o sistema não quer que você se locomova. Inclusive, nesse artigo da Forbes, em outros artigos que eu já trouxe atenção... Gente, entenda uma coisa. Todas as vezes você quiser culpar alguma coisa, mas não sabe quem culpar, você chama de sistema, certo? É exatamente. Isso é, você quer culpar alguém, mas você não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe o que te incomoda, entendeu? Você não sabe, certo, o porquê que tal coisa está acontecendo. Diga que é o sistema. É a melhor dica que a gente pode dar para algum conspiracionista, certo? Põe a culpa no sistema. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pausinha agora aqui no vídeo. O vídeo ainda não acabou, tá? Mas para ele não ficar muito longo, eu vou quebrar ele em 2 vídeos, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixa de ativar as notificações, tá bom? Assistam agora a segunda parte do vídeo. Canal Overmundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!